Não há avesso, não há direito. Uma simples tira de papel torcida em 180 graus, com as extremidades coladas de modo a transformar-se numa fita de Mébius. A instrução: escolha um ponto qualquer e com uma tesoura inicie o corte. O ato alegre e divertido da experiência faz o gesto tesoura abrir um caminho na fita. Na superfície a ser cortada continuamente, há a escolha do próprio percurso. Para a direita ou para a esquerda? O que emerge daí nos dá um sorriso imediato. O inesperado. A tira vai sendo cortada, se afinando, se alongando. A surpresa multiplica-se em entrelaçamentos. Não há começo, não há fim. Não há uma única direção. Há invenção, múltiplas direções. A obra é o ato no instante de fazê-la. Experimentamos o ato de criação. Arte em vida, experiência. Caminhando, proposição a ser realizada de que Lígia Clark nos oferece a autoria. Contaminados por ela, nos inventamos como um professor propositor. A gente vem pensando, e iniciamos inclusive esse material pensando como professor pesquisador, porque o professor é aquele que pesquisa, mas além de ser um pesquisador, ele é também aquele que, de certa maneira, propõe coisas em sala de aula, né? Ele é aquele que vai provocar os outros para entrar nesta viagem pelo universo da arte, por essa história desses territórios. E, nesse sentido, fomos buscar em Lígia Clark a própria ideia do que é um artista propositor, como ela dizia. Aquele que executa é uma pessoa desvitalizada, ele não tem uma vida potente, ele não inventa, ele não cria, que é isso que faz a vida ser vibrante. As invenções que a gente tem, as mínimas do dia a dia. O propositor, nessa inventividade da Lígia, e junto com o Oiticica, que foi um momento assim, de ruptura mesmo, se a gente pega na história da arte. Que ruptura foi essa? Bom, não queremos mais essa obra contemplativa e esse espectador, e no teatro a gente diz a quarta parede, né? Você tá aqui para ter uma quarta parede, você não entra para lá. Era o rompimento disso. As ideias dele eram isso. Eu quero que vocês façam a obra. Quer dizer, para a obra existir, eu preciso de vocês. E essa ideia nos fisgou a gente nesse sentido. A proposição tá dada para vocês. O que vocês vão fazer com isso? A gente quer mais é que invente, que se arrisque. O mapa, como se sabe, é a cartografia de territórios. Feito de linhas, ele guarda a potencialidade das viagens, percursos, ou melhor, a escolha de percursos. Como andarilhos, partimos de um território a outro. Nas mãos do professor propositor, os territórios da arte se fazem rizoma. Na feitura de trajetos e devires existe o desejo, o seu próprio desejo que move a vida pedagógica, grávida de possibilidades. Quais são as potências da arte? Como é que a gente cria um território da arte? Se a gente for falar arte e cultura, o que é visitar arte e cultura? Como é que a gente viaja em arte e cultura? E aí a gente foi criando esse grande território. O professor pode, de repente, vai na DVDteca ou vai no site e vai... O que será que meus alunos, ou que poderia causar algum estranhamento, que é uma coisa boa, está causando os alunos para que eles queiram que fiquem mais curiosos, ou algo que está acontecendo e que seria interessante que ele trouxesse. Não que ele começa do zero, mas ele começa da leitura deste grupo. E quando ele vai chegar e ver um mapa que tem todas as ramificações, e a gente tem 10 caminhos, que a gente quer que crie outros, né? Mas quando a gente colocou esses caminhos, essas potencialidades aí, ele tem uma primeira possibilidade de escolha. Dentre esses caminhos, escolhe um desses DVDs, ele tem o mapa do DVD. Então, ele tem a cartografia grande, tem a cartografia deste vídeo, né? Este mapa, que é um mapa potencial, que dá possibilidades para ele, com algumas palavras-chave que foram pensadas, né,
pelos vários autores que trabalharam conosco e que depois vão ser destrinchadas no vídeo e no mapa que tem internamente. Então, ele tem a cartografia do DVD com as palavras-chave e no meio do material, quando ele abre, ele tem todas as palavras que foram importantes dentro do material. Essas palavras são um mar de possibilidades de novo, né? Porque ele pode caminhar por outros espaços. O mapa do DVD é como uma dobra. Sabe quando a gente pega o mapa e está cheio de dobras? A primeira dobra é o processo de criação, que é onde ele está alocado. Se você desdobrar, você vai ampliando esse território. O olhar também para a escolha é o que tem de singularidade naquele artista. A gente tentou pensar isso, né? E cada artista traz algo singular para o território da arte, né? Não são todos iguais. A gente trabalhou com essa potência, com a potência da singularidade do artista. Cada uma peça dessa é uma pessoa, é um filho, é um irmão, é uma família. Essa cena aqui eu denominei o enterro da cultura. Vocês veem que é uma urna pintada com todas as cores. E por baixo dela cada professor, como cada um de nós, como cada aluno, tem uma poética pessoal, um modo pessoal singular de estar no mundo e de pensar o mundo. E quando a gente trabalha com arte nesta perspectiva, o que a gente quer é que essas poéticas apareçam. Essa poética do professor, essa poética do aluno. E o material sempre está tentando trazer essa ideia de uma criação. Para isso, ao contrário de oferecer poucas ideias, nós oferecemos muito, porque nessa poética a escolha é fundamental, né? O que ele seleciona, o que ele transforma, o que ele inventa. Então uma preocupação foi de abrir muitas ideias, porque dentre elas ele vai fazer a sua poética, o seu modo singular de escolha. Qual é o desejo sempre? De você ter um professor inventor e não ter um professor executor. E esse é o olhar que a gente tem no professor. E o que fazer então, né? O que oferecer para esse professor, de modo que ele se sinta provocado à invenção. Eu acho que essa é a ideia, a base, é o ovo.